O Evangelho de Mateus é um dos relatos mais antigos de Jesus de Nazaré. Nos capítulos 5 a 7, vemos uma coleção dos ensinos mais conhecidos de Jesus, chamado Sermão da Montanha. Por fim, Jesus conclui o sermão pedindo às pessoas que façam uma escolha sobre como vão reagir. Aqui aprendemos o que Jesus quer dizer quando anuncia que o reino dos céus se aproximou. E como é participar no reino de Deus. Certo, inteiro, 3 partes principais neste sermão, e a parte do meio em si tem 3 partes. Todo o sermão estruturou-se em 3 partes. A introdução, depois o grande corpo, e então a conclusão. A introdução revela, de forma surpreendente, a contraintuitiva e singular identidade daqueles que integram o reino de Deus. Há muito desenho bastante intrincado na estrutura do Sermão da Montanha, e vamos passar com atenção por tudo isso. Depois o ensino central, onde Jesus explora o que significa precisamente chamar seguidores para serem justos. Na introdução, Jesus faz um anúncio surpresa às pessoas que estão diante dele. São convidadas a experimentar a boa vida do reino de Deus. Ele primeiro oferece 9 ditos que redefinem quem está a experienciar a boa vida, comumente chamados de bem-aventuranças. Aqui, aprendemos que aqueles que entram primeiro no reino de Deus são os humildes excluídos que anseiam por justiça e sofrem como pacificadores. É, fato, realmente um aspecto que gera justiça e paz no mundo. E justamente o sermão é como um manifesto detalhado de Jesus sobre a justiça. Nas escrituras hebraicas, o sal é visto como um símbolo da aliança duradoura de Deus com Israel. Examine de 3 ângulos e 3 grandes partes. Como essa justiça se relaciona com a Torá. Como essa justiça se relaciona com as práticas religiosas de sua época. E como essa justiça é expressa em nossas relações com Deus e com o próximo. Então Jesus está afirmando que ele e seus seguidores estão levando a relação de aliança de Israel ao seu cumprimento. A seguir, Jesus os chama de luz do mundo e uma cidade erguida sobre um monte. Certo? E então, cada uma dessas partes, em si mesmo, tem exatamente 3 partes distintas. Jesus está referindo-se aqui a uma promessa do profeta Isaías, de que um dia, os habitantes de Jerusalém refletiriam a luz, a paz e a bênção de Deus para todo o mundo. Então Jesus e os seguidores formam aliança. Estão cumprindo essa promessa, certo? E como exatamente eles fazem isso, é o que o extenso resto do Sermão da Montanha aborda. Agora, no sermão, Jesus convida calidamente seus seguidores a praticarem a justiça. Justiça significa viver em uma relação correta com Deus e com os outros. Jesus, detalhadamente, explora a justiça sob 3 óticas distintas e únicas, resultando assim em 3 partes centrais. A visão clara é que ensinos rigorosos de justiça seguem à risca a Torá e também os profetas. O que significa? Bem, Torá, profetas aludem às escrituras hebraicas. Nesta grande ideia de que Jesus as cumpre, ela é desdobrada em 3 partes. Primeiro, Jesus esclarece que de fato ele não está descartando as leis da Torá. Em vez disso, leva a história completa de Israel, todas as leis à conclusão. Então Jesus, cuidadosamente, expõe 6 diferentes casos, demonstrando como cumpre a Torá. Ele explora os tópicos de raiva, desejo, divórcio, dizer a verdade, vingança e amor ao inimigo. Finalmente, Jesus resume este modo de vida como teleios, uma palavra grega que significa completo ou inteiro. O objetivo da Torá é instruir pessoas na sabedoria de Deus para tornarem-se maduras, completas, disseminando a bênção de Deus pelo mundo. E este chamado para se tornar inteiro ou completo remete ao início desta sessão, onde Jesus afirma que viver de acordo com seus ensinamentos cumprirá a Torá e os profetas. Em seguida, Jesus analisa como sua justiça vincula-se às práticas religiosas de seu tempo. Agora, esta sessão tem 3 partes, certo? Na primeira parte, Jesus afirma que viver em uma relação correta com Deus e com os outros resulta em uma recompensa. Mas cuidado, Jesus nos diz claramente, porque se faz sua justiça só para ganhar elogio do público, então perderá a verdadeira recompensa que Deus reservou. Em seguida, Jesus dá 3 exemplos de como a devoção religiosa pode desviar-se. Os exemplos são generosidade aos pobres, oração e jejum. Em cada um, Jesus desafia seguidores a expressar devoção a Deus de maneiras subtis que não atraem atenção. Depois ele completa essa sessão ensinando sobre qual é a verdadeira recompensa. Sim, ele mesmo diz, não acumules para ti tesouros na terra, mas sim acumula para ti tesouros no céu. Então, o que é o tesouro do céu? Bem, a noção de tesouro remete à afirmação de Jesus de que a verdadeira retidão traz recompensa. O maior tesouro não é de fato só a admiração das pessoas. Ao contrário, a verdadeira e mais profunda recompensa é conhecer e ser conhecido pelo amoroso Deus.
E isso nos deixa com esta terceira e última perspectiva. Como praticar a justiça afeta a nossa relação com Deus e com o próximo. Agora, essa sessão exata tem 3 partes. Primeiro, Jesus fala mesmo sobre dinheiro e posses. Por que começar com dinheiro? Bem, essas coisas exigem lealdade, nos fazendo dedicar preocupação. E assim, nossa relação com nossas coisas pode ser um dos maiores obstáculos para relações saudáveis com Deus e com outras pessoas. Jesus ensina: não acumulem seus bens na terra. Ao contrário, acumulem tesouros no céu. Então Jesus conta 2 parábolas. Uma é sobre os 2 tipos de olhos que você pode ter, um olho generoso, saudável ou um olho mau, mesquinho. A segunda parábola foca em 2 senhores que você pode servir, Deus ou dinheiro. Então Jesus faz uma linda homilia sobre preocupação. Por que correr atrás de segurança de coisas que no final das contas são inseguras? Jesus nos convida a confiar no Deus generoso da criação, que se importa conosco mais do que podemos imaginar. Essa é de fato a primeira parte. Seguir, Jesus mostra nossa conexão com Deus e próximo. Sim, essa sessão começa com: não julgueis os outros, ou sereis julgados também. Em seguida vem mais 2 parábolas. Outra sobre os olhos, como você não deve tentar retirar um cisco do olho de outra pessoa, quando tem uma trave no próprio. Depois, uma parábola sobre não lançar pérolas sagradas a porcos e cães. É um enigma com vários significados, mas essencialmente é sobre usar discernimento ao ajudar e corrigir outros. Então, porque as relações são tão complexas, Jesus incentiva seus discípulos a pedirem a Deus pela sabedoria de que precisam. Peçam, busquem e batam. E a porta será aberta para vocês. Esta sessão do Sermão da Montanha termina com a regra de ouro. Façam aos outros exatamente o que vocês desejam, sem dúvida alguma, receber, em qualquer situação possível, sem exceção alguma, sempre. Assim, a regra de ouro então fecha a terceira valiosa visão sobre praticar justiça. E também nos reconecta novamente à abertura do corpo principal do sermão, onde Jesus afirmou que veio para levar a Torá e os profetas à sua plena conclusão. Finalmente, vamos analisar a última seção importante do sermão, a conclusão. Aqui Jesus coloca uma escolha diante de seus ouvintes sobre como eles vão viver suas vidas. Agora, esta sessão tem 3 partes, e cada uma ilustra essa escolha com uma imagem diferente. A primeira imagem é sobre 2 caminhos com 2 portões diferentes. Um leva à vida e o outro à ruína. O segundo trata de distinguir entre 2 tipos de líderes que afirmam representar Deus. São como várias árvores, uma boa e outra má. Nem todos que dizem falar em nome de Deus realmente falam. Mas Jesus afirma que reconhecerás uma árvore pelos frutos. A última imagem é sobre 2 tipos de casas a construir. Ignorar Jesus e edificar a casa com sua própria sabedoria é como construir na areia. Boa sorte quando a tempestade chegar. Se ouvir e usar sabedoria de Jesus, conhecerá a árvore por seus frutos. Você constrói assim sua casa sobre rocha. Com isso, o Sermão da Montanha se encerra. Então vamos revisar o sermão. Ele começa com o anúncio de como a boa vida do reino de Deus chegou às pessoas menos prováveis. E então, principal, Jesus mostra como agir corretamente com Deus e os outros. E finalmente, a conclusão exige uma decisão. À luz de tudo que Jesus disse, que escolha você fará? Ótimo. Agora ler, depois reler e diligentemente reler o Sermão da Montanha. Nossa missão, Projeto Bíblia, é ajudar pessoas a ver a Bíblia como história unificada, que leva a Jesus.